dependendo daquilo que for conveniente para vocês nesse momento. Estamos muito animados para continuar a nossa conversa e é uma grande honra e privilégio poder apresentar para vocês o meu querido amigo e colega já há muitos anos, e me sinto muito honrado porque ele pôde separar esse tempo para estar aqui conosco. Ele é muito modesto e não gosta que nós passemos muito tempo apresentando. Vou tentar ser o mais modesto possível. Mas antes disso, antes de apresentar o professor Spickard, eu gostaria de dizer que temos um aviso a respeito das apresentações breves dos projetos de pesquisa que vão acontecer mais tarde, e também temos algumas informações sobre as sessões nas salas de breakout. Bem, vamos começar, então. Vou agora falar sobre o professor James Spickard, que será o nosso primeiro orador. Ele é professor emérito de Sociologia e Antropologia na Universidade de Redlands, na Califórnia, nos Estados Unidos. E lá ele ministrava disciplinas de Sociologia da Religião, Sociologia de Pessoas em Situação de Rua e Desigualdade Social, Teoria Social e Projetos de Pesquisa. O professor Spickard concluiu seu doutorado em 1984 no seminário Graduate Theological Union, em Religião e Sociedade. Boa parte da sua pesquisa está concentrada no papel que a religião possui dentro da sociedade contemporânea, e ele também pesquisa movimentos de mudança social. Ele escreveu e editou 7 livros e é autor de mais de 80 trabalhos em periódicos científicos e livros, capítulos de livros, nos campos de teoria da sociologia da religião, experiência religiosa, ativismo social religioso, direitos humanos e métodos de pesquisa em ciências sociais. Uma das suas monografias mais recentes, as Sociologias da Religião Alternativas, publicada pela New York University em 2017, faz um exercício de imaginar como os sociólogos da religião pesquisariam se eles tivessem começado a partir dos pontos de vista de Navarro, Confúcio e Kaldunian, em vez de terem partido do ponto de vista dos pensadores do Ocidente. Eu não tenho tempo de falar sobre os seus outros livros, mas estamos muito porque ele fez uma contribuição grande com um dos seus livros sobre pesquisa, e neste livro eu sei que todos os bolsistas aqui receberão uma cópia gratuita deste livro. E eu gostaria muito que estivéssemos presencialmente para que todos pudessem receber uma cópia autografada. Eu também gostaria de dizer que o professor Spickard é o presidente atual da Associação para a Sociologia da Religião, e essa associação é dos Estados Unidos, mas é uma associação global. Ela tem a base aqui nos Estados Unidos, e muitos de nós somos membros dessa associação. Ele é o ex-presidente da Associação para a Pesquisa da Sociologia da Religião, e essa é uma sociedade internacional, e nesse momento eu estou assumindo o lugar dele nesse comitê de pesquisa, e eu preciso dizer que tem sido uma tarefa difícil substituí-lo, porque ele é um excelente profissional. Ele está agora escrevendo um livro
sobre as 6 principais narrativas a respeito do futuro da religião no mundo contemporâneo, e eu não tenho tempo agora de falar de todas essas questões. Então, se tinha alguém para nos ensinar sobre os métodos de pesquisa social, eu não conheço nenhuma outra pessoa mais capaz de realizar essa tarefa que o professor Jim Spickard. Agora passo a ele a palavra para que ele faça aquilo que ele faz melhor. Professor Spickard, o senhor tem a palavra, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Afe. Bem, aqui nos Estados Unidos, nós temos uma frase que diz assim: se alguém fala muito gentilmente de você, parece que a sua orelha fica vermelha, e as minhas estão aqui queimando um pouco. Vou começar a compartilhar a minha tela agora, e eu quero ver os participantes também. Estão vendo a minha tela? Por favor? Sim? Ótimo. Bem, vou falar agora um pouco, porque eu já estudei história, sociologia e antropologia, como a Afe já falou, e eu sou uma pessoa um pouco diferente em todos esses campos. Os sociólogos acham que eu penso como se eu fosse historiador, o pessoal de estudos religiosos diz que eu penso como sociólogo, e essas duas opiniões estão corretas, porque eu penso muito mais como cientista social que como teólogo, mas eu tenho uma boa capacidade de valorizar como a religião funciona. Mas o meu interesse e o motivo pelo qual eu escrevi esse livro sobre projetos de pesquisa é que eu acho que nós temos que ter esse pensamento bem claro a respeito dos nossos projetos. E não é assim que muitos dos cientistas sociais pensam, nesse pensamento claro. E eu quero agora mostrar um sistema que está dentro do meu livro para ajudá-los a fazer o projeto da sua pesquisa social, para que você consiga procurar algo que pode ser achado. E quando você encontrar, você precisa coletar a informação de forma precisa para que seja possível chegar a conclusões bem específicas. E talvez vocês se surpreendam, porque isso é bem raro. E eu tenho uma visão bem ampla a respeito das ciências sociais, vocês vão ver isso, e é um prazer fazer parte desse projeto. Ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer agora uma colocação e dizer que, quando chegarmos ao último slide, vocês vão ver um endereço de um site. E esse site pode ser usado por todos aqui. E vocês poderão achar um vídeo dessa mesma apresentação que eu estou fazendo aqui. Eu estava um pouco preocupado por ter que talvez fazer a apresentação de madrugada, e por isso eu já deixei gravado. Mas também eu anexei alguns artigos que podem ser baixados por todos os que desejarem. Eu já sou professor de pesquisa em ciências sociais, provavelmente desde 1976. Então, já faz muitos anos que eu faço isso, e porque eu gosto muito de fazer esse trabalho empírico, eu quero deixar muito claro que esse livro é um panorama, ele possui muitos exemplos para ajudá-los na pesquisa, e aqueles que estou usando hoje são do meu trabalho sobre as religiões, mas vocês podem utilizar esse mesmo sistema para vários outros assuntos. Vamos agora para o primeiro slide. Nessa palestra, eu vou falar de duas dessas 3 questões que qualquer projeto de pesquisa precisa ter. Eu vou falar sobre o porquê que nós deveríamos pesquisar a vida real e como devemos planejar a nossa pesquisa. Eu vou ficar aqui a semana inteira, então vamos ter mais tempo para conversarmos mais sobre as partes mais minuciosas. Mas se nós não fizermos esses 2, especialmente o segundo, nós nunca vamos conseguir fazer uma boa
pesquisa com boas informações. E a terceira pergunta são os detalhes. Eu vou começar dando um exemplo do meu próprio trabalho. Há alguns anos atrás, eu estava envolvido com um projeto chamado Congregações Episcopais Espiritualmente Vivas, e foi coordenado pelo Seminário de Hartford, em Connecticut, nos Estados Unidos, e foi uma pesquisa denominacional. E um cliente, que era uma igreja episcopal grande, que tinha uma boa capacidade de financiamento, eu não vou contar que igreja foi essa, ela foi até eles e falou: nós queremos que vocês descubram o que faz com que uma igreja episcopal seja espiritualmente viva. E esse é o tipo de coisa que acontece quando você trabalha num projeto concreto. O cliente fala para você: olha só, é isso que nós queremos descobrir. E aí os pesquisadores fazem as perguntas óbvias. Mas espera aí, o que você quer dizer com vitalidade espiritual? Porque isso não é algo óbvio, não é algo que nós sabemos, não tem uma definição exata, vamos ter que descobrir. E os clientes responderam: olha, sem brincadeira, foi isso que eles disseram: olha, se nós soubéssemos a resposta, nós não teríamos que contratar os pesquisadores, não é mesmo? E já que eles estavam trabalhando de forma empírica, eles desejaram, em primeiro lugar, descobrir o que se queria dizer quando se usava a expressão vitalidade espiritual. Eles não queriam descobrir isso antes, mas eles queriam descobrir o que os episcopais acreditavam a esse respeito. Fizeram, então, uma pesquisa com os bispos americanos e enviaram os questionários para que as pessoas dissessem quais eram as congregações espiritualmente vivas, que eles consideravam espiritualmente vivas ali na diocese. Eles enviaram os questionários para esses indicados e perguntaram o que eles pensavam, e então pediram que eles descrevessem a paróquia, e aí passaram um final de semana adicionando aquelas 200 respostas dentro de uma grande tabela com várias pilhas que mostravam algumas semelhanças nas respostas. E então eles pegaram aqueles trabalhadores de campos pesquisadores para irem para cada uma das 13 congregações e perguntarem o que os paroquianos e as equipes atribuem, a que eles atribuem a vitalidade espiritual das suas congregações. Eles não definiram o conceito, mas eles pediram que as pessoas que estavam ali em campo que fizessem isso. E essa se tornou a pergunta de pesquisa: a que os paroquianos e as equipes atribuem a vitalidade espiritual das suas congregações. E isso, então, é possível fazer, porque é possível perguntar, sim, o que eles acham que isso envolve, e é possível, por exemplo, fazer isso, em primeiro lugar, definindo a vitalidade espiritual. A questão aqui é que se você tem uma pergunta de pesquisa que não estiver clara, você não vai ter resultados claros, mas se você tiver uma pergunta clara, aí será possível fazer algo. E essa foi a pergunta da pesquisa que eles usaram como primeiro passo para a pesquisa. Então, essa pergunta diz duas coisas. Primeiro, te diz que tipo de estudo se trata, e nesse caso é um estudo descritivo, e mais tarde eu vou mostrar para vocês 10 tipos diferentes de estudos, mas esse descreve algo, e nesse caso está descrevendo os paroquianos e as equipes e a forma como eles veem as coisas. E para isso, precisamos entrevistar essas pessoas para descobrir essa intervenção. Então, a pergunta da pesquisa pergunta qual é a lógica do seu estudo e também te mostra como é o método de coleta de dados. E uma pergunta de pesquisa que não consegue fazer isso não é uma pergunta de pesquisa adequada. E isso foi a paróquia de Reconciliation, em Santo Antônio, no Texas, e eu pedi aos paroquianos e a equipe deles, acho que foram umas 45 pessoas entrevistadas na congregação, e
muitas dessas pessoas, nas respostas, falaram sobre a arquitetura do prédio. O que eles falaram nas respostas foi o fato de que o altar era meio que redondo no centro e as pessoas, quando se achegavam a esse altar, elas passavam por outras pessoas na comunidade, então, dessa forma, eles se aproximavam de outras pessoas da comunidade, gerando vitalidade espiritual. E também falaram sobre o fato das janelas estarem ao redor. Então, eles podiam vislumbrar o que estava do lado de fora, no mundo, ao mesmo tempo que estavam se congregando dentro. Então, se sentiam conectados a isso. Então, essa foi uma das fontes da vitalidade espiritual na concepção deles. Uma outra resposta que colhemos foi sobre a comunidade. As pessoas se envolviam muito com certos tipos de trabalho, tinham muitas formas de liturgia de vários estilos diferentes. Eles também estudavam estudo e contemplação com relação às espiritualidades dos pais do deserto, a espiritualidade celta e várias outras oportunidades de estudo que compunha a educação deles e chamavam pastores de outras igrejas, de outras congregações, denominações e religiões. Então, uma vez, logo após o sermão, convidavam um rabino para fazer a homilia. E eles disseram, isso é incrível. Eu nem tinha percebido que eu era judeu, assim como cristão. Isso, para eles, na visão deles, contribuía para a espiritualidade, a vitalidade espiritual. Então, descobrimos, quando colocamos todos esses 13 relatos juntos, esses dados, descobrimos que outras congregações tinham visões diferentes. Alguns passaram todo o seu tempo na ajuda dos pobres, outros com ação social, outros pentecostais, outros usavam música, outros boa pregação. Cada um tinha uma visão diferente do que contribuía para a vitalidade espiritual daquela congregação. E chegamos à conclusão que não havia uma fórmula única, não havia nada que unia todas as respostas. Então, a resposta deles a isso foi, olha, esse é o número de coisas que as congregações episcopais acreditam que tem a ver com a vitalidade espiritual. Não existe uma fórmula que possa ajudá-los a ter essa vitalidade espiritual especificamente. Então, precisamos observar como que o grupo deles se engaja com esses programas e como que é esse engajamento. Então, eu vou falar sobre esse estudo, mas o que temos aqui é o seguinte, é uma investigação empírica da vida real e o que estamos fazendo? Estamos tentando descobrir como é que a vida real funciona. Realmente, essa é a chave das coisas. E temos uma pergunta, vocês podem observar aqui, nós temos a lógica do estudo, nós temos o método de pesquisa, e aí chegamos a conclusões. Eu já vou mostrar para vocês o passo a passo. De qualquer forma, investigamos a vida real para descobrir como ela funciona. Então, existem algumas pressuposições para levar a essas perguntas, e tem 3 pressupostos aqui. Existe o pressuposto de que existe um mundo real, porque existem acadêmicos que não acreditam que existe de fato um mundo real. Nós temos o pressuposto de que nós podemos descobrir sobre esse mundo real, que também é uma pergunta aberta. E, em terceiro lugar, tem o pressuposto que presume, que supõe que descobrir sobre o mundo real vale a pena, é algo que vale a pena fazer. Então, são perguntas epistemológicas e nós poderíamos falar sobre elas, podemos falar mais tarde na semana, ou talvez no final do seu projeto, mas a pesquisa não começa aí. A pesquisa não começa com a epistemologia, começa com a prática. E
realmente saindo e descobrindo, fazendo perguntas sobre o mundo real, porque se você começa com a epistemologia, você acaba se perdendo ali no meio da floresta para sempre, e infelizmente a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Então, como que a gente pode planejar essa investigação? Seria a segunda pergunta que temos aqui nesse esquema que eu estou mostrando para vocês. Esse é o livro que eu escrevi. Eu acho que eles já enviaram uma cópia para vocês, que mostra o sistema que eu desenvolvi ao longo dos meus 7 anos lecionando em detalhes. E esse sistema envolve 6 passos. O primeiro que eu já mostrei para vocês, o primeiro passo é: o que você quer saber? É a primeira pergunta. Mas o que você quer saber? E a segunda pergunta é: o que você quer fazer com esse conhecimento adquirido? Você quer explicar algo sobre o mundo ou você quer explanar algo sobre o mundo? Explanar algo e descrever é diferente, que não, as duas não olham para a causalidade. Terceiro lugar, que tipo de dados você precisa para responder à pergunta da sua pesquisa? E é uma pergunta um pouco mais ampla, mas é muito importante. Você precisa saber o que tipo de coisa você está procurando. Uma vez que você sabe que tipo de dados você está procurando, você tem um meta. O quarta pergunta: como que você vai coletar esses dados? Pergunta 5: aonde você vai coletar esses dados? E você tem acesso a esse lugar ou esse local onde você vai coletar os dados. Então, fica tudo mais fácil. E a última pergunta, o último elemento, é a análise de dados. Me permitam adicionar uma observação aqui. Muitas vezes as pessoas começam dizendo: quero fazer um estudo qualitativo XYZ, eu quero fazer um estudo quantitativo, antes de saberem qual é a pergunta central da sua pesquisa. E aqui estamos fazendo o contrário. Nós, os sistemas quantitativo e qualitativo são sistemas de análise de dados. Você escolhe eles por último, na verdade. No final do projeto de pesquisa, e no processo de projeto. E senão você limita o que você pode descobrir. E como vocês podem ver os slides no link do Dropbox que eu enviei para vocês. E finalizando com os resultados. Então, vamos caminhar por cada um desses 6 passos. O primeiro passo é desenvolver uma pergunta de pesquisa. Você precisa fazer uma distinção entre um assunto e uma pergunta. Aqueles que passaram pelo doutorado, tenho certeza que alguns de vocês estão fazendo pesquisa empírica e sabem que tem que ir afunilando cada vez mais para descobrir algo de útil que você possa fazer. E esse é justamente o processo de descobrir alguns assuntos centrais, e aqui tem um exemplo de 3 que poderiam ser usados para esse tipo de assunto com o qual eu estava envolvido: congregações espiritualmente vivas, congregações episcopais espiritualmente vivas, congregações episcopais socialmente ativas, mas a pergunta original é uma pergunta causal. O que faz de uma congregação episcopal espiritualmente viva? E quando você faz essa pergunta, ninguém na sala, no recinto, sabia o que era vitalidade espiritual. A gente não sabia o que estávamos procurando. Então, ao invés disso, nós passamos pelos paroquianos e pela equipe da paróquia para atribuir o valor onde estava a vitalidade espiritual na visão deles. Eles eram os especialistas. Então, nós perguntamos aos especialistas o que estava ocorrendo. Então, a pergunta, como eu disse, mostra 2 coisas: a estrutura lógica e o tipo de dados. Ou seja, a primeira pergunta explica ou explana e a segunda pergunta descreve. E foi exatamente o que nós fizemos. Nós descrevemos as respostas dos especialistas, as pessoas que estavam numa posição de saber, de fato, as respostas que estávamos procurando. Então, essa é uma dentre 14 possíveis métodos de pesquisas
entre categorias gerais, e eu não vou entrar nisso agora. E o tipo de dado foram as visões dos especialistas locais. E aí vamos ver como isso funciona. Temos essas perguntas e temos algumas questões aqui. No segundo passo, o que você quer fazer com esse conhecimento? Vocês podem ver aqui na tela, é algo um pouco complexo uma forma complexa de entender, mas eu vou agora organizar aqui para vocês verem. Do lado esquerdo da tela, vocês têm uma série de relações. E essas questões estão buscando relações, experimentos verdadeiros, ou seja, você tem um grupo controle, um grupo normal, e você verifica os dois e compara, a gente faz isso o tempo todo. Estão observando quando você isola certas causas numa cadeia de grupos. Às vezes você pode fazer quase experimentos, quasi-experiments. Na década de 50, eles apresentaram o ensino médio para mulheres numa parte do país e não na outra parte, e depois vieram outros tipos de escolas. Então, fizeram experimentos chamados quasi, que viram que a diferença foi que mulheres adultas que tinham frequentado o ensino médio ou não tinham frequentado o ensino médio e compararam, e aí é que você descobre a causalidade. Essas perguntas de relação, de relacionamento, são perguntas do tipo, será que o A se relaciona com o B? Então, o outro tipo de relação causal é a pesquisa correlacional. Ela descobre se o D e o C poderiam estar juntos, ou D, C, D e E. A segunda categoria são descrições. E é a pesquisa descritiva ou pesquisa histórica, descrevendo o passado, e esse tipo de perguntas são perguntas do tipo o quê? O que aconteceu? O que as pessoas fazem ou pensam em determinado momento da história? Você não está buscando causalidade, mas você está procurando um olhar detalhado do que está ocorrendo. Uma subcategoria incluiria que está ali no outros, seria a pesquisa longitudinal. Você pode observar uma população e o comportamento ao longo do tempo. Você tem pesquisas sobre famílias nos Estados Unidos, adultos, por exemplo, que começou na década de 40 e continua para que a gente possa comparar as pessoas ao longo de décadas. E, nesse caso, é uma pergunta que pode perguntar será que ou perguntar o quê. E um outro tipo de pesquisa é pesquisa de ação, que é uma pergunta como. Então, digamos que a gente possa desenvolver um programa para ensinar teologia. Você precisa descobrir o que você vai fazer, como você vai fazer e construir a forma de medição ao longo do tempo e aprender se esse projeto em particular consegue realizar algo ou não. É um tipo de pesquisa muito interessante. E temos também a pesquisa de meta-análise. Você tem um grupo maior. É uma pesquisa um pouco problemática, mas tem o seu mérito. Então, esse é o passo 2. O que você quer fazer com esse conhecimento? E a questão principal, como eu mencionei anteriormente, é o passo 3, identificar o tipo de dados. Então, há 14 tipos diferentes de dados, eu não vou ler todos, mas eu vou distinguir entre alguns. Então, por exemplo, temos atos, comportamentos e eventos ou acontecimentos. Tem um tipo de coisa e no 2 temos ali relatos sobre atos, comportamentos e acontecimentos. Então, digamos que a gente viva numa sociedade muito violenta e o governo onde eu moro acabou de passar uma lei falando sobre o porte de armas, que qualquer pessoa pode ter o porte de armas, etc., etc., etc.
No lado esquerdo, vocês podem ver ali um ato ou acontecimento, e se a gente observar, isso é um dado. Do lado direito, nós temos um relato sobre o acontecimento. Nós sabemos que os relatos podem ser específicos ou não, podem ser precisos ou não. E a gente observa nas pesquisas se esses dados vão, de fato, responder às perguntas que estamos fazendo. Se estivéssemos em aula, eu ia chamar alguém e fazer uma demonstração, mas não dá para fazer isso pelo Zoom, então vamos tentar de um outro jeito. Tem esses tipos diferentes de dados, tem uma forma de coleta de dados por diversas organizações, mas são fundamentalmente diferentes. Vemos aqui no gráfico temos a relação entre produtividade, salário, compensação, e o que vemos aqui é que a produtividade, que é o quanto cada trabalhador ou colaborador faz e o quanto isso aumenta ao longo do período, mas quando vemos a compensação ou salário, não acompanha realmente a mesma linha, o que mostra que existe uma lacuna entre produtividade e a compensação pela produtividade. E uma pergunta que poderíamos fazer é, esse é um dos motivos pelos quais temos desigualdades sociais gigantescas nos Estados Unidos, como, por exemplo, na década de 20. Então, esse seria um lado econômico, e aqui temos um dado organizacional, temos um organograma do Departamento de Energia dos Estados Unidos, tenho certeza que os seus países também têm, e esse é um tipo de dados que você pode obter de alguma organização que fornece esse tipo de organograma. E temos também com um outro gráfico aqui com relação à população mundial por região, e é uma projeção da população mundial por região até o ano de 2100. E temos aqui, onde vocês estão vendo o cursor, que mostra que a população mundial vai aumentar de tamanho, mas depois vai cair, e por aí, e daí por diante é uma projeção, claro, mas vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Se a pergunta da pesquisa pede esse tipo de dados em pesquisas sociais que estamos fazendo, e é isso que vocês podem fazer. Então, a autoidentidade é relativamente fácil. Como que você identifica? Ah, eu sou verde, eu sou vermelho, eu sou americano, eu sou idoso americano e branco. E essa é uma forma de se identificar. E essa é uma forma simples de fazê-lo, mas claro que há formas complexas também. Se, por exemplo, for necessário ficar mais complexo, você faz ficar mais específico. As pessoas podem se identificar, por exemplo, como um cristão nacionalista ou não. Essa é uma questão política aqui nos Estados Unidos muito significativa no momento. Essa aqui é muito importante, a diferença entre diferentes opiniões e sentimentos. E vamos passar um tempo pensando um pouco mais aqui. As opiniões mais rasas são diferentes de opiniões mais profundas. Vou dar um exemplo aqui de algumas opiniões mais rasas, mais superficiais. Por exemplo, essa da esquerda, você aqui, engraçado aqui no contexto dos Estados Unidos, mas a da direita já foi perguntada em alguns questionários nos Estados Unidos. Por exemplo, você deixaria um homossexual dar uma palestra na sua comunidade? Você deixaria um comunista dar uma palestra na sua comunidade? E aí você acaba com algumas pessoas que não deixam ninguém falar. E algumas pessoas que não deixam ninguém que tenha uma opinião não popular falar também. E é uma forma de medir, por exemplo, o que você acredita a respeito da liberdade de expressão. Olha só, essa aqui é um pouco mais complexa. Vamos tirar um momento para poder ler isso aqui. Isso aqui é um
pedaço de uma entrevista que eu fiz em um estudo há algum tempo atrás. Mas olha só o nível de profundidade e complexidade que a pessoa estava apresentando. Não seria possível coletar essa informação num instrumento de pesquisa. A única forma de coletar informação dessa maneira é através de uma entrevista mais aprofundada. E é esse tipo de coisa que a sua pergunta de pesquisa quer saber. E se for esse o caso, você sabe que vai ter que fazer uma entrevista e não só um questionário. Não importa se vocês vão terminar de ler, não vou fazer nenhuma prova com ninguém, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não é? Porque cada uma dessas coisas pede algo diferente. E os sentimentos pessoais têm muito a ver com essas opiniões mais profundas. Agora vamos falar de conhecimento cultural. Essas aqui são coisas que todo mundo sabe. Deixa eu ler aqui, porque eu acho que talvez esteja pequeno. Mas esse aqui é um exemplo de um conhecimento cultural entre homens nos Estados Unidos. Olha, é assim que a gente faz as coisas. Os homens têm que resolver os problemas, mesmo que nós não nos sintamos competentes para fazer isso. E nós não podemos fazer nenhum tipo de escândalo, não pode ter drama. Você vê o que você pode fazer e você faz. Essas são as regras. Não fui eu que criei essas regras, mas todo mundo sabe. Essa opinião aqui não é uma opinião pessoal. Isso aqui é algo que todo mundo dentro dessa mesma cultura compartilha e todo mundo sabe que compartilha. E tem muito, tá, desse tipo de coisa. Esse é um conhecimento específico, é um conhecimento cultural. E se você está buscando coisas que todo mundo sabe, há formas diferentes de fazer isso. O conhecimento mais especialista é algo que um especialista saberia. Por exemplo, a Fê me faria essa pergunta, perguntaria, olha, já que você é especialista em pesquisa em ciências sociais, você pode me responder essa pergunta aqui. Você não pode escolher qualquer pessoa, mas você poderia colocar um monte de especialistas numa sala, gravar aquela conversa, e aí você teria várias perspectivas de especialistas diferentes. Essas aqui eu vou parar, não vou dar tantos exemplos. Isso aqui tem a ver com traços psicológicos e pessoais, e o Steven é até mais experiente nessa área para poder falar. E a parte de experiência, como nós falamos, como ela interfere com a consciência, é algo bem específico. Nos Estados Unidos, eu posso dizer, não sei como é no seu país, mas nos Estados Unidos as pessoas usam a palavra experiência para falar de qualquer coisa. Elas usam de forma bem ampla e vaga. Mas aqui, estou falando de forma bem específica. Eu bebi uma xícara de café aqui, ó. Estou bebendo meu café. E quando eu pego aquela xícara, eu sinto que a xícara está quentinha e eu bebo um gole ali de manhã e eu sinto que a cafeína está entrando dentro de mim. Mas eu poderia perguntar para aqueles que conhecem e gostam de café, e posso dizer, vocês podem se imaginar tomando esse café de manhã cedo, sentindo aquele calor da xícara nas suas mãos, experimentando e tomando aquele café, sentindo aquele gosto amargo, porque você conhece essa experiência. Eu posso pedir para que você descreva a experiência e vocês sabem que aquela xícara existe ou não. E isso é uma experiência fenomenológica. E a fenomenologia utiliza esses relatos das experiências das pessoas e não os seus pensamentos sobre as suas experiências. E isso é algo que vai além dessa palestra aqui, mas era algo que eu gostaria de definir antes. E agora, no final, vamos falar sobre os padrões sociais ocultos. Quer dizer, são coisas que estão, pelo menos parcialmente, ocultas das pessoas que estão num ambiente social. E é algo diferente, porque é necessário ver se é isso que você está buscando. Se você estiver procurando padrões sociais ocultos, você provavelmente não vai utilizar uma ferramenta específica, você tem que deixar as pessoas te falarem. Então, aqui nós vemos
uma pesquisa sobre terminologia de parentesco dentro de um grupo, nos quais os padrões são bem diferentes nesse grupo, na América do Norte, e diferente da Europa. Então, esses são os 14 tipos de dados. Uma vez que você já tenha feito isso, você vai saber como coletar os dados, como analisar esses dados, e essa é a tabela principal. Acho que está na página 69 ou 169 do meu texto, e é a página mais valiosa dentro dessa apostila, porque aqui em cima nós vemos os 14 tipos de dados que podem ser coletados, e aqui na coluna lateral vemos 12 métodos diferentes de pesquisa. E estão marcados aqueles métodos de pesquisa que funcionam para obter esse tipo de dados. E eu vou só mostrar alguns, porque nós não temos tempo suficiente para tratar de todos. Mas quando receberem o livro, o meu livro, eu falei apostila, mas era livro, o meu livro, olhem todos os exemplos dentro do livro. Vamos então agora falar sobre opiniões e atitudes, opiniões superficiais. Por exemplo, eu nunca deixaria um racista falar na minha comunidade e a outra pessoa diz, eu acho que os republicanos têm ideias ótimas a respeito do meio ambiente. Bem, nós vemos várias coisas que estão com o X marcado. Quer dizer, são os métodos que são bons para coletar esse tipo de dado. E aí, vários deles estão com o X dentro de um parênteses. Quer dizer que eles são mais ou menos bons. É possível utilizá-los para obter a informação, mas se for isso mesmo que você quiser, não é a melhor escolha. E aqui nós vamos descobrir, por exemplo, que as pesquisas e questionários são o único método excelente, de fato, para obter opiniões e atitudes superficiais. Por quê? Porque é possível coletá-los de milhares de pessoas. Eu não vou falar sobre isso agora, mas é importantíssimo, porque se eu tiver uma amostragem distribuída aleatoriamente em qualquer país do mundo, por exemplo, digamos nos Estados Unidos, se eu conseguir 1.500 respostas de pessoas dentro do país, eu posso fazer uma modelagem da faixa de opiniões ali, chegando a uma precisão de até 2,5%. E eu estou 95% seguro de que a resposta está ali numa faixa de 5%. Se eu conseguir 3.000, eu consigo fazer uma modelagem de até 1%. Quer dizer, você não precisa de tantos se eles forem bem distribuídos. Mas eu não vou cobrir isso agora, isso a gente pode aprofundar depois, mas é uma técnica muito boa. Agora vamos ver outro. Opiniões e atitudes que são mais profundas, mais aprofundadas. E aqui, a melhor é essa de cima, ó, entrevistas mais aprofundadas. Se queremos, de fato, descobrir o que as pessoas pensam, nós precisamos ir falar com elas. Claro que é possível também, esse aqui é uma... Perdão. Você também, se descer essa coluna aqui, pode usar o que chamamos de entrevistas fenomenológicas, mas elas não são tão boas para obtermos esse tipo de dado. Conhecimento cultural. Aqui temos várias possibilidades. É possível fazer etnografia, e uma das coisas que a etnografia produz é isso. Os etnógrafos saem e passam tempo num ambiente cultural, 2 anos, às vezes mais. Eu trabalhei com trabalhadores católicos em Los Angeles e eu trabalhei durante 13 anos com eles.
É possível fazer entrevistas, é possível trabalhar com pesquisas e também grupos, focus groups e outros, pesquisas e questionários, e essa pilha inteira aqui nos mostra formas excelentes de descobrirmos conhecimento cultural, quer dizer, aquilo que todo mundo sabe. Os focus groups são uma forma boa de fazer isso. Você reúne um monte de gente que conhece algo sobre aquela área, você coloca eles para conversar e eles, então, surgem com um consenso a respeito do que a cultura fala ou com discordâncias. E essa é uma forma bem valiosa de descobrir que tipo de conhecimento está ali naquele ambiente. Então, juntamos várias pessoas, por exemplo, do mesmo tipo de religião, e aí podemos perguntar: como é que vocês fazem isso nessa denominação? E aí nós descobrimos várias discordâncias que nem eles sabiam, por exemplo. É por isso que a pesquisa é algo muito interessante. É possível também utilizar análise de conteúdo ou análise do discurso, que faz com que você examine, por exemplo, os textos e não as pessoas, mas são muito úteis também. Conhecimento de especialistas, entrevistas aprofundadas, focus groups, e aí nós também temos as entrevistas de incidentes críticos. Eu quero convidá-los a lerem mais sobre isso no livro. Porque algo, por exemplo, se dá errado no setor de aviação. As pessoas conhecem aquele tipo de situação. Aí você coloca eles ali para conversar com o entrevistador e pede: olha, vocês podem descrever o que aconteceu nesse momento? Ou eles usam isso na área médica, por exemplo. Por favor, descreva o que aconteceu quando aquele equipamento falhou ou quando vocês estavam tendo que lidar com essa sobrecarga da Covid. E aí, os especialistas estão todos juntos e eles coletivamente descrevem em que momento que as coisas deram errado. E aí isso pode ser corrigido. Agora, essa é uma forma excelente de reunir especialistas para resolver problemas. Não sei exatamente como isso poderia ser feito com grupos eclesiásticos, mas com certeza seria uma forma de reunir opiniões de especialistas sobre problemas. Agora, eu não tinha algo específico preparado aqui, vocês estão vendo aqui no final, temos os padrões sociais ocultos, e temos a etnografia, observação destacada. Aqui embaixo temos análise de conteúdo, análise de discurso e a Grounded Theory. Perdão, Bruce, eu não sabia até receber a sua mensagem ontem, que era isso que vocês iam falar, a Grounded Theology, a teologia fundamentada. E a Grounded Theory é um método de coleta de dados muito respeitada dentro da sociologia, não tanto na antropologia, porque eles dizem que a etnografia faz a mesma coisa, mas na verdade não é isso. A Grounded Theory começou na década de 60, na sociologia americana, para aqueles que estavam trabalhando em campo, pesquisa de campo, que queriam descobrir padrões sociais ocultos dentro de um lugar no qual pouca pesquisa havia sido realizada. E funciona, mas demora bastante tempo. Tem muitas técnicas para coleta de dados, gestão de dados, alguns são bons, outros não são. Mas, infelizmente, nos Estados Unidos, no mundo dos negócios, no mundo corporativo, as pessoas começaram a chamar algumas coisas de grounded theory que não era grounded theory de verdade. E na pasta do Dropbox, que eu compartilhei com todos, eu coloquei um artigo do Sotheby, que foi um artigo dos gestores do periódico Journal of Business Management, e o nome desse artigo é O que não é a Grounded Theory. Quer dizer, ela fala
o que é e o que não é, e ajuda muito a entenderem como aprofundar o seu trabalho para que vocês façam Grounded Theory de verdade e essa Grounded Theology, teologia fundamentada. Muito bem, quero muito ouvir o Bruce falar amanhã. Onde vamos coletar os dados? Onde você puder. Você é o especialista disso. Mas precisa planejar, porque você precisa se certificar de que terá acesso à área. Eu trabalhei com um grupo na Redland School of Education e muitos dos professores queriam trabalhar com crianças de ensino fundamental. E elas diziam, olha, eu não vou trabalhar isso, não vou fazer isso na minha escola, vou fazer isso em outra escola. E aí eles perceberam que eles precisavam da permissão de cada responsável pelas crianças para poder observar as crianças que não estavam nas suas salas. E isso tinha a ver com proteção ética, claro, das crianças como participantes. Então, eles decidiram fazer uma pesquisa que eles não tinham acesso ao campo. E aí, claro, eles encontraram outras coisas para fazer, mas é por isso que a gente tem que planejar antes, para que não queiramos entrar em locais que não teremos acesso de entrada. E escolha também um método de análise de dados bem. Quer dizer, a regra é, se você puder contar, use análise quantitativa. Se for descrever, use análise qualitativa. E por isso que eu disse que esse é um segundo passo, porque nesse momento você já sabe qual o tipo de dado que você vai ter. Então, esse é o último passo no seu planejamento. De maneira geral, esses tipos de dados vão produzir esse tipo de método quantitativo. Você descreve esses aqui, ó. Por isso que está escrito qual, de qualitativo. Como é que você conta uma experiência, por exemplo? E os outros, você pode fazer qualquer um dos dois. Então, por exemplo, identificar o que você precisa vai te ajudar a entender o método de análise de dados. E é só isso. Existem muitos capítulos no livro sobre análise qualitativa, como você identifica as variáveis, como você escolhe o tipo de rotina estatística para poder fazer. Eu não vou falar tudo, mas está lá no texto já. E, da mesma maneira, da parte na direita, vocês podem ver esse software que permite que vocês façam coisas muito parecidas com os textos qualitativos. Então, o que nós temos que lembrar é que o propósito da análise, o objetivo da análise é encontrar padrões. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa lá no início do meu trabalho, nós não tínhamos nada disso. Então, quando eu fiz o meu primeiro trabalho etnográfico qualitativo, eu utilizei cartõezinhos de 3x5, espalhei na minha sala, numas pilhazinhas, e foi a mesma coisa que o software de análise de dados fez, mas eu só tinha que afastar os meus gatos e quando eu tive filhos, eu não podia mais fazer isso dentro da sala, mas depois eu vou contar um pouco mais sobre isso. Então, esses são os 6 passos. Então, vamos falar sobre o projeto das congregações episcopais espiritualmente vivas. A pergunta da pesquisa, do primeiro passo, era o que os paroquianos e a equipe atribuem à vitalidade espiritual da congregação? 2. Estudo descritivo. 3. Opiniões profundas. 4. Entrevistas profundas. 5. A reconciliação da paróquia. E, sexto lugar, os protocolos temáticos e de análise de conteúdo. E o padrão que eu vi, no meu caso, foram 6 semanas passando tempo e convivendo com essa organização específica. Inicialmente, não era o caso de passar só 6 semanas para um etnógrafo, normalmente eu passo mais tempo. Então, eu estava conversando com as pessoas, e essa é uma história interessante, porque me mostrou bastante sobre a congregação.
Eu sabia, já no dia 2, que o diretor, que estava à frente por 17 anos, estava prestes a sair. Ninguém me disse isso. Mas coisas suficientes surgiram a partir das 8 entrevistas que me fizeram pensar, será o que está acontecendo aqui? Na terceira semana do meu estudo, após que eu já havia entrevistado essa pessoa 2 vezes, ele anunciou para a congregação que ele estava saindo da congregação e precisavam encontrar um novo diretor. E, de repente, essa congregação entrou em pânico, porque só tinha tido 2 reitores, um havia falecido e o outro estava lá há 17 anos, e estavam com medo que o bispo anunciasse alguém que não fosse reconhecer a vitalidade que estava tão presente na congregação. Eles haviam tido 3 divórcios nos últimos 4 anos, eles estavam realmente com medo de receberem um pastor de casamentos e família, e a diocese, quando escolheu um reitor anteriormente, tentaram falar com a congregação e, e descreveram em 2 páginas um documento para o novo pastor que ocuparia esse lugar. O pequeno problema aqui, com relação a essa pesquisa, eu tinha 15 páginas de descrição da congregação e eu já tinha compartilhado com eles esse documento e também com o meu chefe do projeto. O que a organização fez foi que ele resolveu fazer uma cópia desse documento e falaram, olha, você está com quase tudo certo, mas você precisa checar algumas informações com seus informantes. E aquele documento de 15 páginas que foi roubado se tornou o documento para o novo reitor e chamaram alguém para vir até um lugar que acharam que deveria. E, por um lado, havia toda essa violação de direitos, porque isso foi roubado, mas vocês podem ver o que pode acontecer nesse tipo de plataforma e nesse tipo de trabalho, e tivemos resultados interessantes. Depois, eu acho que a gente vai ter 1 hora e na verdade, falta 1 hora, e eu acho que a gente pode abrir para perguntas depois. E, na verdade, eu não preciso colocar pontos de interrogação nos slides para me referir a perguntas, mas por que vocês não copiam esses 2 links aqui, por gentileza? Esse link acima são slides e materiais do workshop, e tem inclusive um vídeo sobre essa apresentação que eu estou fazendo, e alguns artigos que eu escrevi sobre etnografia, uma chamada para trabalhos com relação à sociologia e religião, sobre grounded theory, e de hoje até o final da semana, vocês podem encontrar ali naquele primeiro link. E no outro link abaixo tem a ver com a aula de sociologia e projetos. Fiquem à vontade. Eu escrevi um livro sobre estatística que foi publicado e tem os comentários. Também nesse link você pode fazer o download, fiquem super à vontade. Fê, como que você gostaria de lidar? Você gostaria de tirar o slide, descompartilhar a tela, talvez? Então, vou descompartilhar a tela agora. Ótimo. Muito obrigado, Jim. E antes de eu falar qualquer coisa, você
poderia... se vocês quiserem, por favor, desmutar seus microfones, vocês podem aplaudir nesse momento. Vamos dar uma salva de palmas para o Dr. James Pickard, quem puder desmutar os seus microfones. Então, o Dr. James Pickard é realmente alguém que incorpora em sua vida os seus projetos e suas pesquisas. Agora a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas. Não entrem em pânico. Nós temos o livro disponível para vocês. Fiquem tranquilos, vocês vão receber o livro. E tem um projeto do Tibian, que foi anunciado. Vocês vão receber maiores informações para fazer uma lista de livros e recursos úteis para vocês. Então, nós tentaremos, ao máximo, disponibilizar alguns desses livros para pesquisa de vocês. Então, agora nós temos cerca de 27 minutos para perguntas e respostas. E aqui eu vou fazer uma proposta. Saibam que depois, mais tarde, vocês também vão ter mais uma hora para se engajar com os palestrantes. E se o que foi apresentado até agora ressoa em você de alguma forma, você também vai ter uma oportunidade mais tarde de ter uma conversa com o palestrante. Então, uma das formas que vocês podem fazer perguntas é colocar suas perguntas no link do Q&A, Q&A. A segunda forma que você pode colocar suas perguntas é clicar em levantar a mão, clicando no ícone Reactions, você vai ver um ícone Raise Hand. E já tem 2 pessoas aqui com a mão levantada, é uma forma virtual de levantar as mãos. Uma outra forma seria enviar uma mensagem rápida no chat, que você tem uma pergunta, porque eu não consigo ver todos na galeria ao mesmo tempo. Eu tenho 2 mãos levantadas aqui, um do Reco e uma outra mão do Taio. Então, vocês podem postar a pergunta de vocês ou eu posso abrir o microfone de vocês para vocês falarem. Acho que pode ser mais útil eles falarem. Eu vou pedir para vocês falarem, mas eu tenho só uma palavra de cautela. Por favor, não preguem ou contem uma história, não sejam muito narrativos. Vão direto ao ponto, 2 ou 3 frases, novamente. E aí, Reco, você pode seguir. Muito obrigado por me dar a oportunidade de fazer a minha pergunta. Professor Spickard, a minha pergunta tem a ver com um mundo real. Quando você fala sobre religião, já é complicado quando falamos sobre outras coisas. E quando estamos falando sobre religião, o que é tão real sobre a fé? É um pouco complicado. Você gostaria de comentar sobre isso? Sobre o mundo real? Ah, se você quiser, Dr. Spickard, a gente pode colher 2 ou 3 perguntas por causa do tempo, ou você quiser, você também pode fazer uma de cada vez. Deixa eu só responder essa pergunta rapidamente. É uma pergunta importante. Eu sou um cientista social. Então, quando eu falo, todo mundo tem uma certa noção do mundo em que vivem. E eu não vou dizer o que é esse mundo em particular, mas eu estou muito interessado em aprender sobre o que é este mundo para as pessoas com quem eu estou falando, o que elas pensam ser esse mundo. Então, um exemplo, por exemplo, o Echo Howard, ele trabalhava entre os ribeirinhos na Amazônia, e eles vivem no mundo que a gente vive parte do tempo, mas parte
do tempo, eles tomam ayahuasca, por exemplo, que é uma droga, e eles viajam para o mundo espiritual. E ele perguntou para eles, o que que é o mundo real para vocês? E eles apontaram para cima e disseram, o mundo espiritual é o mundo real, o mundo que a gente vive aqui não faz nenhum sentido. Então, eu não posso determinar para você qual dos dois mundos é o mundo real. Se eles não acham que esse mundo é real, eu não sei sobre o mundo deles. Mas o que eu posso afirmar é que nesse mundo real que eles me relatam, e esse mundo real nosso, eles me relatam sobre o mundo real que eles visitam. Então, eu não sei como é a sua fé, como ela se manifesta. Eu falo sobre fé o, o tempo todo, eu tenho minha própria tradição de fé, mas eu poderia ter uma longa conversa e a gente poderia comparar as nossas fés, as nossas religiões e como funcionam. Então, esse poderia ser um tópico, um assunto de pesquisa empírica, por exemplo. A gente não começa, o ponto de partida não é perguntar. Talvez você possa começar perguntando o que é real, mas talvez você não faria nenhum tipo de investigação com isso, se você já pré-determinasse. Então, agora eu posso colher outras perguntas. Muito obrigado, doutor Speaker, sobre isso. Então, agora, vamos abrir para outras perguntas. Eu vou pedir para o Taio, que está com a mão levantada, e o Demen, para fazerem as perguntas deles. E, na sequência, vamos colher a pergunta do Katindi. Taio? Sim, muito obrigado. Obrigada, Jamie, por essa apresentação. Jim, você mencionou, provavelmente, implicitamente, sobre a revisão de literatura, mas eu gostaria de saber qual o lugar da revisão de literatura nesse tipo de pesquisa que o senhor desenvolveu e como que a gente se relaciona com a literatura acadêmica. E também você falou sobre a análise de dados vindo por último. Existe um lugar para um pré-conhecimento de como poderíamos analisar os dados de uma pesquisa? Mas como uma forma, um exercício imaginativo sobre a análise dos dados. Muito obrigada, Taio. Então, a gente vai abrir para mais uma pergunta e o Dr. Jim Speaker vai responder. Muito obrigado. E eu gostaria de aprofundar algumas opiniões que são tanto quanto rasas e que estavam contidas na sua apresentação. Você poderia expandir e falar um pouco mais o que é profundo e o que é raso? Eu gostaria de entender melhor essas duas definições, a objetividade desse contexto em geral, e também gostaria de saber, com relação ao que você mencionou, a prática da pesquisa e a epistemologia, você poderia também falar um pouco sobre a importância da imaginação, porque o que temos no nosso mundo hoje, inclusive a religião, inclusive Deus, a gente não começa com a imaginação. A gente muitas vezes não leva em conta esses elementos associados. Muito obrigado. Ok, Dr. Jim Speaker, pode responder e a gente vai abrir para mais perguntas depois. Sim, na verdade, a pergunta sobre a análise é sobre a revisão de literatura. A gente não tem como a gente cobrir tudo em uma hora, mas o capítulo 1 do livro fala sobre a pergunta, como fazer perguntas na pesquisa e como caminhar pela revisão de literatura que te diz o que já foi feito com relação a determinado assunto ou tema. E, através da literatura, a gente descobre o que a gente, como comunidade acadêmica, ainda não sabe. E é isso que você está buscando. Você está buscando o que nós, como parte da comunidade acadêmica, erudita, não sabe ainda. O que
não temos ciência. Então, é para isso que serve a revisão de literatura. Mais tarde, no processo, você vai ter a sua pergunta de pesquisa, mas também no processo da literatura e da revisão de literatura, você vai também conhecer o que as pessoas fizeram na sua pesquisa especificamente. Então, você vai aprender o que eles identificaram em diferentes tipos, em diferentes métodos de pesquisa, o que eles identificaram como métodos analíticos. Então, você pode ter uma sensação, uma ideia melhor, que perguntas já foram feitas, como eu posso contribuir para esse tipo de pesquisa posta. Então, isso desde o início, ou até mesmo antes, não tem como você fazer a pergunta da pesquisa sem descobrir essa parte primeiro. Então, foi uma outra palestra que eu já dei sobre isso, mas a questão sobre a análise de dados, eu me refiro a isso e descrevo no processo do projeto de pesquisa. O que eu afirmo é que você não começa dizendo, determinando, vou fazer uma pesquisa quantitativa, vou fazer uma pesquisa qualitativa, e aqui está a minha pergunta, e vou passar por esses 6 passos de forma lógica, e tem a análise de dados no final do projeto da pesquisa. Você não espera até já ter coletado os dados para saber o projeto. Você projeta a pesquisa, você pensa no passo a passo e pensa, é fascinante, eu acabei de coletar um monte de dados que não tem como analisar. Ops, vou começar de novo. Vou voltar para o início e, na verdade, você consegue voltar para o início, passar por cada um dos passos do processo e trabalhar diferentemente com eles, mas no projeto inicial, você precisa saber, você precisa verificar se estão todos alinhados. E talvez você descubra, por exemplo, no exemplo que eu dei, que você não tem um local para coletar os dados, mas tem outro local que você pode. Então, você pode mudar a pergunta da pesquisa, você pode mudar o método de coleta de dados, e daí por diante, mas você precisa alinhar tudo antes mesmo de você ir para o campo. Agora, isso não significa que você não pode, de fato, ir para o campo e tentar descobrir como as coisas são, mais ou menos. Às vezes você precisa fazer isso, assim como você faz com a revisão de literatura. E alguns cientistas vão para o campo, fazem as perguntas e, às vezes, no próprio campo, eles descobrem quais perguntas eles realmente querem responder ou perguntar. Está tudo bem, mas em algum momento você precisa fazer um alinhamento de todos os passos. Então, com relação a opiniões profundas ou rasas, eu não estou fazendo um juízo de valor sobre o que é importante ou o que não é importante. O ponto aqui é que existem alguns tipos de opinião que eu posso coletar como um instrumento para um levantamento e alguns tipos que eu não posso. Eu posso coletar, por exemplo, você poderia me perguntar qual é a importância de Deus na sua vida, numa escala de 1 a 7. Eu poderia te dar essa resposta, porque eu sei o que isso significa e eu sei o que é, porque você vai me dizer na sua escala que 1 é o mais baixo e 7 é o mais alto. Então, é isso que eu estou chamando de uma opinião rasa, algo que você pode coletar rapidamente, que não te dá muito detalhe. E a profundidade está nos detalhes e não aonde está localizado no indivíduo. Agora, se nós tivéssemos que ter uma conversa sobre Deus, nós vamos conversar muito. Talvez nós possamos conversar por 10, 15, 20 minutos e tudo bem, porque nesse caso nós estaríamos numa conversa. Eu fiz uma série de entrevistas com pessoas sobre como eles avaliam religião e muitos americanos nesse momento dizem que não são religiosos, eles se chamam de espirituais, mas não religiosos. E tudo bem, eles vão dizer, e nós poderíamos perguntar na pesquisa, qual é o seu nível, quanto você diria que é o seu nível de espiritualidade, de 1 a 5, de 1 a 10? E nós descobrimos que é um sistema no qual você encontra pessoas nos 4 eixos diferentes.
mas entrevistar alguém que diz que é espiritual, dá para passar 4 horas conversando com essa pessoa e, na opinião dela, ela adora árvores. E aí eles vão nas florestas e se encontram naquele lugar ao lado de uma árvore, por exemplo, e ela fala: isso aqui não é uma árvore. Eu estou experimentando o divino aqui. Eu estou experimentando o divino nas árvores. Não dá para fazer essa pergunta num questionário simples e superficial. Essa é a diferença que eu faço. Agora, questões epistemológicas. Vou falar uma historinha aqui, vou contar um pouco. Vou contar sobre a primeira pesquisa etnográfica que eu fiz, e eu era jovem demais nessa época, foi em São Francisco, numa igreja que era a congregação local de uma das novas religiões japonesas. E essa pesquisa está descrita no capítulo de etnografia do meu livro. É o lugar mais fácil de vocês lerem a esse respeito. Vou tentar contar aqui de forma breve, mas o principal ritual deles é projetar luz invisível da palma da mão deles para fazer uma limpeza espiritual do corpo das pessoas. E aí você pergunta o que eles estão fazendo. Não, tudo bem, nós estamos fazendo o jorei, nós estamos limpando a aura espiritual das pessoas. Nós fazemos isso há 2.000 anos. Nós estamos acumulando toda essa sujeira entre nós e Deus. E isso causa doenças. É todo um conceito teológico que eles estão explicando. E eu fiquei muito interessado em entender aquela teologia e em entender como essas pessoas compreendiam o mundo no qual eles viviam. Quer dizer, o mundo conceitual no qual eles estavam vivendo. Eu me importava com aquilo que eles estavam fazendo, essa luz projetada das mãos? Não. Porque a minha pergunta não era essa. Minha pergunta como sociólogo e como antropólogo era a seguinte: em que mundo essas pessoas vivem? E não me perguntar se esse mundo era real, no sentido epistemológico ou até de julgamento, porque o meu trabalho não é esse. Agora, um teólogo talvez entraria nessa senda. Você teria que conversar e ter um japonês fluente para conseguir ter uma conversa real com essas pessoas, uma conversa mais profunda, mas eu descobri que há 3 comunidades diferentes dentro da igreja. Todos diziam que estavam fazendo a mesma coisa, mas eles pensavam a respeito disso de forma diferente. Agora, o pesquisador sociológico é o seguinte: o que nós fazemos é, nós vemos o que as pessoas estão fazendo na vida real e tentamos descrever isso. E eu não senti a necessidade de diminuir aquilo que eles estavam fazendo. Mas eu posso admitir, sim, que a primeira vez que eu apresentei isso numa conferência profissional, um sociólogo muito mais experiente que eu falou: isso não é o que as pessoas fazem em sociologia da religião? E ele não se interessou na minha pesquisa. Mas o que isso tem a ver com a pergunta que foi feita sobre epistemologia? Não é que não seja importante, mas é que não dá para deixar isso atrapalhar você de ouvir as outras pessoas de fato. Sim, Jim, essa definição ajuda muito. Nós ainda temos 10 minutos e eu gostaria que nós pegássemos mais perguntas. São 3 perguntas na lista, mas só gostaria de dizer que para as próximas sessões de perguntas e respostas, por favor, se apresentem, falem de onde vocês são antes de fazerem a pergunta. Eu sei que Reko está no Zimbábue, Tayo na Nigéria, Demain na África do Sul. Eu tenho aqui 3 perguntas de Kitindi, Túlio e Abimbola. E se você me prometer que vai ser rápido, em vez de ler o que está no chat, eu vou te dar a oportunidade de falar a pergunta ou calar-se para sempre. Eu vou agora passar a palavra
para Ketendi? Sim, ele já respondeu a minha pergunta, já respondeu sim. Ótimo. Então, nós temos um pouco mais de tempo. Antônio Mabundo, gostaria de fazer a sua pergunta, por favor, em voz alta, ou prefere falar no chat só? A pergunta é, será que é possível pesquisar opiniões e comportamentos ao mesmo tempo? Bem, é fácil. Você está observando as duas coisas e observando aquilo que é diferente ou não. Os etnógrafos sempre estão observando o comportamento. Eles sempre observam o comportamento. O que nós fazemos é ver o que as pessoas fazem na vida prática e estamos tentando descrever o mundo conceitual no qual eles vivem. E é isso. Dá para fazer só uma, mas você tem que pensar muito bem sobre isso. Jim, obrigado. Agora, a Bimbola, você gostaria de ler a pergunta? Você só de se desmutar. Ok, muito obrigada. Eu estou na biblioteca, eu tenho que me esconder aqui. Obrigado, professor Jim. Gostaria de saber qual é o nível de envolvimento que um pesquisador deve ter na sua pesquisa. Por exemplo, se eu fosse uma episcopal e eu quisesse pesquisar a vitalidade espiritual, dentro da minha comunidade, será que eu não estaria utilizando o meu conhecimento informado para abordar os dados e analisar os dados? Isso foi um conflito que eu já vivi em outra pesquisa. Gostaria de saber sobre a sua opinião sobre o conhecimento informado no campo no qual você está pesquisando. Como é que isso afeta a pesquisa? Bem, essa pergunta é ótima e é uma pergunta difícil, é um conflito, especialmente se for algo que for aí no mesmo local onde essa pessoa estiver. E a primeira regra que eu dou aos meus alunos que trabalham com trabalho de campo é: se você for a campo, e esse campo pode ser sua própria congregação, e se você não estiver totalmente surpreso com aquilo que você encontrar, seus olhos não estão abertos. Porque, na minha experiência, o mundo é sempre surpreendente em quase todos os lugares. E há dois motivos para não fazermos pesquisa dentro da nossa própria congregação. Em primeiro lugar, você já tem um cargo, uma posição ali dentro. As pessoas respondem a você com base naquele cargo ou posição e não com base naquilo que de fato está acontecendo ali. Por exemplo, um padre que faz uma pesquisa na sua própria congregação, não vai funcionar. Eu já facilitei um pouco. Como eu sou quaker, não tem muitos pesquisadores na minha denominação. E as pessoas precisam... As pessoas me conhecem e sabem que eu faço pesquisa na minha comunidade, mas depois eles esquecem de mim e tudo bem. Mas a segunda coisa é o seguinte: se você já faz parte do grupo que já tem essa cosmovisão, você não vai conseguir se distanciar o suficiente dessa cosmovisão para ver de fato o que está acontecendo. Eu posso trabalhar com pessoas, por exemplo, nessa igreja japonesa, da Seishonoye, porque eu não me importo com o que está vindo ali para minha mão. Eles se importam com a teologia, e então eu posso registrar aquilo, mas trabalhador católico com quem eu trabalhei lá em Los Angeles, por exemplo, eu estou muito mais familiarizado com eles. Eu conhecia os rituais deles, eles eram ativistas sociais e eu também fui ativista durante muito tempo. Então, tinha muita sobreposição, mas havia pontos específicos nos quais eu fiquei totalmente surpreso. Um momento, eu perguntei: o que vocês pensam sobre assunto X? E a resposta que foi dada como membro da comunidade foi: não
sei o que nós pensamos sobre isso. Vamos conversar com aquele outra pessoa. Ele sabe aquilo que nós pensamos sobre isso. E eu não entendi isso. Porque essa noção de ir a outra pessoa para perguntar aquilo que eu penso. E nesse grupo não havia opiniões oficiais. E eu entendo isso, eu entendo, vamos incluir essa pessoa, talvez ele tenha uma opinião para dar, mas essa noção de outra pessoa que acaba falando a respeito do nós coletivo do qual eu faço parte, eu ainda não consigo entender isso, mas isso era importante para mostrar a forma como aquela comunidade opera. Foi um insight a respeito do processo deles de se envolverem e engajarem com o mundo e com a própria realidade teológica. Eu recomendo que não se envolvam com a sua própria comunidade. Isso foi muito esclarecedor. Temos 3 ou 4 minutos e estou vendo 2 perguntas e a Bimbola está entrando lá dos Estados Unidos, mas ela é da Nigéria. E temos uma pergunta da Rachel, que é: o local geográfico, o tamanho geográfico é tão importante quanto outros tipos de conceitos? E temos muitas outras perguntas. Do Edson. Edson está entrando de Moçambique e a Rachel está vindo do Malawi. A pergunta do Edson está em português e ela já foi traduzida. E a pergunta dele é a seguinte: qual é a melhor técnica para captar opiniões pessoais? Sim, foi a minha tentativa de traduzir a pergunta dele. Mas as nossas intérpretes talvez vão ajudar se não fizer sentido. Então eu vou ler e aí as tradutoras podem ajudar. A pergunta do Edson traduzida pelo Google. Qual é a melhor técnica para captar opiniões pessoais, especialmente em casos em que tal opinião é conflitante com outras práticas suas? Por exemplo, pastores que, por uma questão sociocultural, quando em contexto familiar, associam-se a práticas tradicionais que, em sede do cristianismo convencional, não seriam aceitas. Antes do Jim responder, a Nhebundo nos lembrou que nós temos que assinar a lista de presença. Por favor, o link está no chat do Zoom. Clique nele e registre a sua presença aqui no workshop. Vamos utilizar a resposta do Jim a essas 2 perguntas do Edson e da Rachel para encerrar essa parte da sessão. A pergunta da Rachel depende totalmente da sua pergunta de pesquisa, na verdade, a resposta para você. Porque não tem uma regra geral sobre tamanho geográfico ou tamanho populacional, porque depende do que você está procurando. Vai depender. Para o Edson, eu diria que depende da sua preocupação, na verdade. Se você é pastor e está fazendo essas perguntas, você precisa levar em consideração em que papel as pessoas vão te colocar quando você estiver respondendo as perguntas ou quando elas estiverem conversando com você. Porque o seu papel talvez atrapalhe a honestidade, a sinceridade das pessoas quando elas forem responder. Ao mesmo tempo, há outras questões fora do campo religioso. Fazer pesquisa com atos que são socialmente demonizados ou ilegais, muitas vezes vão causar problemas para você. Na próxima palestra, nós vamos falar sobre isso. Existe um etnógrafo excelente que trabalhou durante muito tempo com gangues urbanas dentro da Filadélfia, por exemplo. E
ela trabalhava com pessoas que tinham que se envolver em atividades ilegais para poderem sobreviver, por causa da estrutura social na qual elas estavam. E ela coletou muitas questões, mas ela teve que destruir as suas anotações do trabalho de campo, para que, se alguma autoridade a pegasse com aquelas anotações, não prendesse os seus informantes. E ela teve muita dificuldade nessa área, mas o seu mentor, que era um sociólogo de ponta, disse o seguinte: olha só, eu li todos esses trabalhos de campo e as suas anotações, elas eram excelentes, nós destruímos por motivos éticos, porque você tem que proteger os seus informantes sempre. Então, eu não sei se responde exatamente a sua pergunta, mas é esse tipo de coisa que você tem que pensar quando você se envolve nesse tipo de pesquisa. Você tem que se lembrar de quem você é e pensar: será que dá para eu trabalhar em certos ambientes? E será que eu tenho que me fechar? Será que outros ambientes estão fechados para mim por conta da minha posição social? É isso. Obrigado, Jim. Se você não está se sentindo um pouco incomodado, tem alguma coisa de errado, porque foi uma ótima forma de nós iniciarmos. Ele conseguiu fazer com que o nosso apetite ficasse aqui já desperto para o resto do nosso workshop. E vamos agora fazer um intervalo de 30 minutos para o almoço e vamos voltar. Eu não quero utilizar o meu tempo, mas se você estiver no horário GMT, nós vamos retornar às 4h45, exatamente 28 minutos a partir de agora. Se você não sabe o que fazer com esses seus 28 minutos de intervalo, eu vou te convidar para colocar aí a sua mesa para comer um arroz jollof e nós conversarmos um pouco comendo o melhor arroz jollof do mundo, da Nigéria, de onde eu venho, e vai ser um prazer estarmos juntos daqui a 27 minutos. Mas seria injusto não agradecer aos nossos facilitadores. Então, gostaria de pedir para que abram os microfones e deem uma salva de palmas para o nosso facilitador, por favor. E aqueles que não estão batendo palmas vão ter que dar um dízimo e uma oferta para o nosso palestrante. Certo? Vamos nos ver daqui a 27 minutos. Muito obrigado, Jim.